Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer mostrar à sociedade capixaba como atuam os procuradores e os promotores de justiça. A ideia é esclarecer as dúvidas da população, explicar como funciona o Ministério Público Estadual e manter você bem informado do trabalho realizado na instituição. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Alice, a promotora de justiça Camila de Melo Batista Abelha. Ela responde pela Promotoria de Justiça de Vila Velha e é dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação, o CAP. No programa de hoje nós vamos falar aí de educação inclusiva. Olá, doutora Camila, seja muito bem-vinda. Olá. Doutora, primeiro, para a gente já esclarecer, o que é educação inclusiva? Nós podemos resumir a educação inclusiva, a educação das pessoas com necessidades especiais, a 3 fases, de uma maneira bem sintética. A primeira dessas fases era uma época em que eles viviam uma fase de segregação e eram tratados de uma maneira assistencialista, basicamente, E a partir dos anos de 1960, por volta disso, começou-se a falar em integração desse público-alvo que hoje a gente chama de educação especial, a escolarização em escolas comuns. Mas essa política inaugurada não foi suficiente para a gente promover realmente uma igualdade de acesso e permanência e inclusão e um tratamento adequado para que as pessoas todas ingressem em escolas e no meio social de uma mesma maneira. A integração, ela era tratada de uma maneira diferente do que hoje a gente tem como a inclusão. O que significa isso? A integração era uma adaptação que se tinha que fazer com as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência para que elas então tivessem condições de ingressar nas escolas comuns, regulares. Então, aquelas que passassem por um processo de integração, que normalmente era um processo que era fornecido pelas escolas exclusivas, ou seja, as APAES, as Pestalozes e outras escolas especializadas para a educação de pessoas portadoras com necessidades especiais, faziam um trabalho de integração dessas pessoas deficientes à escola. Então, não atendia ao que a gente hoje valoriza muito e preconiza, que é a educação inclusiva. Qual que foi a grande mudança de paradigma dessa fase de integração para a inclusão? Hoje, o foco não é na pessoa e sim, o foco não é no deficiente, o foco hoje é na eliminação das barreiras que se tem para o acesso, tanto à educação, para qualquer outro tipo de serviço público. Então, hoje é a sociedade que tem que se adaptar e se adequar para receber e tratar de maneira igualitária, para que essas pessoas tenham acesso a todos os serviços públicos de uma maneira igual a todos nós. E como isso está funcionando, doutora, na prática? Está funcionando? Nós temos uma legislação no Brasil, que é uma legislação modelo, exemplo. Um grande marco foi a Convenção da ONU, que foi ratificada pelo Brasil, com status de emenda constitucional. Essa declaração é de 2006 e foi incorporada através de 2 decretos, do Legislativo e do Executivo, então 2008 e 2009. Concomitantemente a isso, o MEC instituiu a política da educação especial com a perspectiva da educação inclusiva. Então, justamente para mudar esse foco, acompanhando essa tendência mundial, que é fruto de uma evolução histórica, que nos demonstra que hoje a maneira que a gente tem de diminuir toda forma de descriminalização é a inclusão, a efetiva inclusão, nas escolas comuns do ensino regular. E não só com relação a essa perspectiva da eliminação da discriminação, que essa é a forma, a educação é uma das primeiras entradas na sociedade, a educação, mas também porque se demonstrou historicamente, através dessa evolução,
mundial, né, da qual participaram os movimentos todos, das pessoas com deficiência, foram vários estudos, e se comprovou que, na verdade, a pessoa com deficiência, ela desenvolve o seu potencial de uma maneira muito mais ampla em todas as searas, não só pedagógica, que é uma delas, e a gente está falando de escola e é muito importante, mas de desenvolvimento social, através dessa educação inclusiva, que é a prestação da educação na escola regular. Então, a pergunta é, funciona? Como está funcionando? A gente pode dizer que não está funcionando hoje da maneira como a gente gostaria que fosse a ideal. Então, a gente precisa ainda de muitas coisas para que a gente chegue no ideal. Só que os marcos são muito importantes e a política inclusiva, ela se constrói no dia a dia. Então, o marco é importante, mas a política ela está em evolução. E então, aí a gente vem uma questão aí, doutora. É possível que existam ainda escolas que recusem matrículas de pessoas com deficiência, de crianças com deficiência? Não, não é possível. Nem escolas públicas, nem escolas particulares podem se recusar a efetuar a matrícula e nem cobrança adicional, no caso das escolas particulares, por matricular os alunos público-alvo da educação especial. Essa é uma lei bem recente, que é a lei da inclusão da pessoa, dos direitos da pessoa com deficiência, que é uma lei de 2015, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclusive ela tipifica como crime a negativa na matrícula do público-alvo da educação especial, tanto em escolas regulares quanto em escolas particulares. E também tipifica como crime a cobrança por escolas particulares de algum valor a mais para matricular e inserir essas crianças nas escolas regulares. Quem responderia por esse crime, doutora? Esse crime, quem responde vai depender de cada sistema de ensino, de que maneira é feita e efetivada essa matrícula. Então, tem sistemas de ensino que a matrícula ainda não é unificada, né, em algumas redes de ensino que a matrícula não é unificada. Então, quem vai responder vai ser ou o diretor, ou aquele agente que é responsável pela matrícula, ou o agente público mesmo, que é o gestor da política, né, no caso, os secretários. Mas, de toda forma, quando a gente fala em crime, a gente precisa da comprovação do dolo. Né? Então, é um trabalho que se faz de comprovação de qual é o agente causador dessa recusa da matrícula. Estabelecimentos de ensino privados, normalmente são os diretores de escola, os mantenedores das escolas, né? E é um crime com uma pena relativamente alta, né? De 2 a 5 anos de reclusão, então é um tipo penal que não cabe suspensão do processo, não cabe transação. Então a política, ela realmente no Brasil, ela veio de uma maneira muito fortalecida, os marcos são muito importantes e aí a gente passa hoje por um processo realmente de implementação dessa política. Agora, doutora, o pai ou o responsável por essa criança com deficiência que porventura tenha tido a sua matrícula negada em alguma escola, como ele deve agir? Ele deve acionar, né, tanto a delegacia de proteção dos direitos das crianças e adolescentes, quanto o Ministério Público. Denunciar, né, isso é muito importante, que a sociedade conheça as atribuições nossas do Ministério Público quanto defensores dos direitos da sociedade como um todo, né? Hoje nós não atuamos como órgão acusador, como éramos antes da Constituição de 88, não deixamos essa função de lado, né? É uma função importantíssima, né? Não só sob o ponto de vista da acusação, mas a proteção da ordem jurídica, tanto na seara penal, e como defensores de todos esses direitos sociais que são muito relevantes para a sociedade, saúde, educação, meio ambiente, patrimônio público, todos esses direitos. Então, não só com relação à questão da matrícula, mas também quando a gente fala dos alunos da educação especial, qualquer tipo de má prestação do serviço, é muito importante que esses pais, e não só pais, que gestores, que professores, que identifiquem nas suas unidades, denunciem. É dessa maneira que chega ao Ministério Público. E hoje essas denúncias elas podem ser feitas tanto através da internet,
via ouvidoria, a gente tem o aplicativo MP Cidadão, que facilita muito hoje essa comunicação entre a sociedade e o Ministério Público, e também indo diretamente à promotoria de justiça, onde nós temos os servidores ou os próprios promotores que vão colher o termo de depoimento, vão ouvir e vão conhecer a realidade do que está acontecendo. E é assim que a gente vai exercer o nosso papel fundamental de acompanhar essa política pública, essa evolução e como está sendo implementado em cada um dos nossos municípios, quais são os pontos que a gente precisa cobrar do gestor, acompanhar, melhorar. Então, esse papel é fundamental da sociedade. Agora, doutora, quais são exatamente esses direitos que a criança tem, essa criança que está na educação inclusiva, no seu dia a dia na escola? Então, hoje quando a gente fala em educação inclusiva, então, que é a terceira revolução da educação especial, os direitos são, a criança, ela tem direito a estar matriculada numa escola comum de ensino regular, numa classe comum. Essa criança tem que ter essa escolarização com todas as demais crianças, e isso já é preconizado pela Constituição Federal no artigo 205, que fala todos têm direito à educação. E além disso, as crianças que são público-alvo da educação especial, e aí a gente está falando de crianças que têm deficiência, seja ela física, seja ela intelectual, seja ela uma deficiência sensorial, todas essas crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, que envolvem as questões do espectro autista, né, que são várias fases desse espectro do autismo, psicoses infantis e também crianças com altas habilidades de superdotação. Esse é o público-alvo hoje, que está em constante evolução essa questão da construção do que é a deficiência pela área clínica, né? Então, todas essas crianças são público-alvo da educação infantil. E a maneira o que elas têm direito hoje do atendimento? Além dessa escolarização no turno regular, as crianças podem e devem frequentar um atendimento educacional especializado que a gente denomina AEE, a lei chama de AEE. O que é o AEE? Ele não é um reforço ao conteúdo do turno regular, ele não é isso. As crianças podem sim, do público-alvo da educação especial, tanto quanto as outras crianças, frequentar um reforço escolar, que inclusive é obrigação do poder público, ofertar esse reforço escolar para aquelas crianças que precisam. Mas o AE, ele não se trata de um reforço escolar. Ele, na verdade, é uma complementação ou uma suplementação. A gente fala em complementação quando a gente está falando dos alunos deficientes e com transtornos globais. E a gente fala de suplementação quando a gente está falando com os alunos de altas habilidades de superdotação. Para que esses alunos, no contraturno, então esse AEE, ele é prestado num horário diferenciado do turno escolar. Então, se a criança estuda de manhã, esse atendimento vai ser prestado no turno da tarde. E é obrigatório esse atendimento, doutora? Esse atendimento, ele é um atendimento obrigatório, assim, na grande maioria dos casos. Por quê? Porque ele vai desenvolver justamente as habilidades, as potencialidades, e o professor do AEE, que é um professor com uma formação especial, em educação especial, então ele tem uma formação em educação especial, ele vai perceber em cada um dos seus alunos de educação especial quais são as necessidades que aquele aluno tem para que ele possa, dentro da sala de aula regular, desenvolver suas potencialidades. Então, no AE, o professor de educação especial ele vai receber todos os tipos de aluno. Aluno com deficiência auditiva, então aí ele vai ter que trabalhar a língua de sinais, que já também tem que ter em sala de aula, que é o intérprete, né? Mas no Braille, ele vai trabalhar com os alunos que têm deficiência visual, ele vai trabalhar o Braille. E ele vai trabalhar de que maneira? Ele vai trabalhar de maneira individualizada. Porque nem todos os alunos que têm uma deficiência visual vão precisar dos mesmos recursos. Então, quando a gente fala de AE, a gente está falando de uma sala de recursos multifuncionais. O que é isso? É uma sala que deve existir dentro de cada escola para que ali o aluno possa desenvolver essas potencialidades de acordo com as suas necessidades. Então, o aluno de Braille, ele vai muitas vezes, um aluno que tem deficiência visual, muitas vezes ele vai preferir
trabalhar com uma máquina de escrever de braille e outros vão preferir trabalhar com livro áudio, que é um recurso de tecnologia assistiva. Então, por isso que a gente fala que esse processo da educação inclusiva, ele é um processo em construção. Os marcos legais são muito importantes, mas as nossas escolas, elas não estão estruturadas hoje ainda de uma maneira definitiva. Mas é muito importante que esse processo aconteça, ele vem acontecendo no Brasil, ele vem evoluindo de uma maneira muito crescente, muito mesmo, assim, em poucos anos a gente tem um número de matrículas que aumentaram uma quantidade muito grande, e essa é a importância da construção desse processo no EE. Então, o aluno com deficiência intelectual, o que o professor vai propor para ele no EE? Vai propor meios alternativos e ampliativos de comunicação. De que maneira? Com materiais pedagógicos adequados para isso. Muitas vezes uma prancha com desenhos, que é uma comunicação alternativa, para que esse aluno dentro de sala de aula consiga comunicar com seu professor do ensino irregular e mostrar, olha, eu preciso ir ao banheiro, eu não entendi determinado conteúdo, através de figuras. Então, é aumentar, nesse caso do aluno com deficiência intelectual, essa comunicação alternativa. Então, de forma alguma, esse professor do AE, que é esse atendimento educacional especializado, ele vai se confundir com o professor do ensino regular, que é o que preconiza a inclusão. O aluno tem que estar frequentando o turno regular. Inclusive, esse hoje é um pré-requisito para que o aluno frequente o AE e receba dupla matrícula. Perfeito, são coisas bem distintas. Eu vou pedir licença à doutora Camila e a você que está nos assistindo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar essa conversa. Nós já voltamos. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Alice, a promotora de justiça Camila de Melo Batista Abelha. No bloco anterior, nós falamos aí do que é a educação inclusiva. Doutora, vamos continuar aí com esse assunto. Doutora, como a educação inclusiva ela é custeada? Tem algum tipo de financiamento para a educação inclusiva? Tem sim. Ela é custeada pelos estados e municípios, através do Fundeb, em alguns casos também pela União, nos casos em que a União contribui para o Fundeb, mas a União hoje ela faz uma suplementação do Fundeb em poucos estados do Brasil, né? Então, no nosso caso, o Espírito Santo ele não recebe essa complementação da União, mas o Fundeb, ele é um fundo contábil, hoje ele é o maior fundo de financiamento da educação. Então, dentre aqueles recursos constitucionais que são destinados à educação, existe, vamos dizer assim, um fundo à parte, que é o Fundeb, que é composto por uma cesta de impostos estaduais, municipais e transferências também da União, e que ele é distribuído de acordo com o número de alunos matriculados em cada uma das redes. Então, todo ano esse valor é variável, né? Mas ele é distribuído assim. Então, se o município de Vitória, hipoteticamente, tem lá 200 mil alunos matriculados e Guarapari 100 mil. Então, o valor por aluno que vai ser recebido por Vitória e Guarapari é o mesmo. Só que Guarapari vai receber por 100 mil alunos e Vitória por 200 mil alunos. E o que acontece com relação ao aluno da educação especial? Todo aquele aluno que é matriculado no ensino regular e no AEE, que é aquele atendimento do contraturno, ele vai receber uma dupla matrícula. Então, ele vai receber 2 vezes esse recurso do Fundeb. Então, essa já é uma fonte super importante de financiamento. O que falta hoje é os nossos gestores atentarem, até por um fato que você já me perguntou inicialmente, que é na hora de você declarar no censo escolar quais são os alunos da educação especial, muitas redes hoje, ainda simplesmente por falta de desconhecimento, declaram apenas como alunos da educação especial aqueles que apresentam laudo médico. E isso desvirtua muito da realidade e prejudica inclusive o financiamento. Por quê? Porque o Fundeb, ele tem fatores de ponderação. Então, por exemplo, aquele aluno que estuda meio período, e aí eu não estou falando nem de alunos de educação especial não, estou dando um exemplo, que estuda na creche meio período, o fator de ponderação dele é menor do que aquele que estuda na creche no período integral.
Então, o aluno da educação especial ele tem um fator de ponderação alto. Então, quando a rede exige esse laudo e só declara no censo quem tem o laudo,